boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos aguardar que as pessoas... olha o reflexo da luz, gente. Essa é a luz da TV, eu coloquei uma tela branca para clarear o meu rosto, né? Então, hoje a nossa aula gratuita sobre relacionamento e ontem nós tivemos o nosso encontro onde a gente falou sobre luto, tinha mais de 50 pessoas aqui online, né? E gente, foi bem surpreendente pra mim, eu não sabia o tamanho dessa dor, né? O quanto as pessoas que passaram por um processo de perda, que estão no processo de luto, o quanto isso paralisa a vida das pessoas. E hoje eu estava falando com uma paciente a respeito disso, e ela é líder numa grande empresa. E ela disse assim: Adri, eu percebo que o luto, ele se torna ainda mais severo e ainda mais complicado, porque quando as pessoas estão diante do pai e da mãe, quando eles estão vivos, né? Eles não... Às vezes você não resolve o que precisa ser resolvido, daí de repente a pessoa se vai, a pessoa parte e o filho ou a filha não tem aquele tempo de resolver o que precisa ser resolvido e aquilo se torna eterno. Daí nasce uma culpa aqui dentro muito grande e essa culpa se eterniza porque não há mais tempo, né? Mas o tema do nosso encontro de hoje, tudo o que você precisa saber sobre relacionamento. A gente vai esperar as pessoas entrarem aí. Então, assim, vai enviando esse nosso encontro para aquela sua amiga que tem dificuldade no relacionamento, para aquele seu amigo que tem dificuldade de ter uma namorada. Vai enviando esse nosso encontro para aquela pessoa que está num relacionamento conturbado, difícil, uma relação de codependência, uma relação que não está conseguindo lidar, que está sendo difícil, uma relação que tem ciúme excessivo, que tem posse. Oi Adri, oi Michele, oi Rita, boa noite meu amor. Gente, então vai entrando aqui e enviando esse nosso encontro. A gente vai esperar mais uns minutinhos as pessoas irem entrando, as pessoas que estão lá no grupo do relacionamento. Tem 80 pessoas lá no grupo. Às vezes a gente não consegue entrar na hora, né, gente? Mas, oi Delfino, tudo bem? Então, para quem tá aqui agora conosco, né? Como tem sido o relacionamento para vocês? Oi Solange, como tem sido o relacionamento na vida de vocês? É difícil encontrar uma pessoa que realmente nos faça feliz? Ou que realmente nós possamos fazê-la feliz? Como que é isso na vida de vocês? Vai escrevendo aqui, vai compartilhando, para que a gente consiga interagir com todo mundo aqui e ajudar a todos. Oi Gorete, oi Joyce. Por que a gente se relaciona? Você já enviou aqui esse nosso encontro para o maior número de pessoas? Oi Tati, oi Margarete, vou adorar. Meu namorado tá querendo terminar comigo porque sou muito ciumenta. A Silene entrou, oi Silene. Então, gente, ciúme, né? A gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, mas eu posso dar uma pincelada aqui para vocês. Tudo que nós repetimos, né? Tudo que a gente repete vira um vício. Então, existem pessoas que são viciadas em ciúme, né? Tem pessoas que são viciadas na posse, né? Então, assim, você tá namorando com alguém e o narcisista, né, Rose? No início, ele parece ser um homem ou uma mulher muito cuidador, muito cuidadora, né?
O narcisista, ele chega assim, ele chega de mansinho, a gente sempre fala, vai comendo pelas beiradas, né? É aquele que entra na sua vida, é aquela que entra na sua vida e diz assim, meu amor, quem ama cuida, então eu tô aqui para cuidar de você. E daí ele manda, ou ela manda uma mensagem assim, aonde você tá? Onde você tá? Daí a pessoa, eu tô aqui tomando um café com uma amiga, manda foto. O narcisista inicia assim, manda foto, porque você precisa provar onde você está. Então, de que forma a gente atrai um narcisista, né? Uma narcisista? Quando nós estamos muito carentes. Quando uma mulher ou um homem está muito carente, a primeira pessoa que aparece entregando cuidados, este homem e se a mulher, essa mulher se entrega completamente. Por quê, gente? Porque você está carente. E daí essa pessoa aparece na sua vida como se fosse um pai para cuidar ou uma mãe. Então nós atraímos relações narcisistas quando criança nós não nos sentimos amados suficientemente pelo papai e pela mamãe, tá? Então quando a gente faz a cura da criança interior, a gente trabalha esse acolhimento interno, essa criança se sente amada, né? Porque dentro do processo de cura, você diz para sua criança interior, eu te vejo e te acolho do jeito que você é, você nunca teve culpa. E papai e a mamãe só nos dão aquilo que eles sabem nos dar. Então no momento que você cura a sua criança interior, no momento que você cura a menina interna, o menino interno, o homem emerge, a mulher emerge. Então, pessoas que atraem relações narcisistas são pessoas que necessitam o tempo todo de amor e de carinho, são extremamente carentes e quando encontram alguém que dão supostamente, entre aspas, esse amor e esse carinho, elas se entregam tudo e de repente, quando elas se veem, elas estão presas, tá? Então eu dei uma pincelada aqui no narcisismo. Mas vamos lá, gente, a gente pode começar a nossa aula de hoje. Quem que está aqui, que está no grupo de relacionamento lá? Fala eu. Quem que está aqui, que está no grupo de relacionamento lá do WhatsApp? Nós fizemos uma aula inaugural na semana passada e nós vamos dar continuidade hoje. E na semana que vem também, né? Então são 4 encontros que vão transformar a sua maneira de ver o relacionamento. Que bacana, a Gorete, a Maria da Glória, a Juliana, quem mais que tá? Então, se você ainda não está lá no nosso grupo de relacionamento, né, peça o link para mim aqui no direct, que eu passo o link para vocês, para que vocês tenham acesso a todas as nossas aulas, tá bom? Gente, aos 6 anos de idade, quando éramos pequenos, podemos começar então? Você já enviou, foi ali no aviãozinho e enviou para um maior número de pessoas, porque aquilo que eu vou passar para vocês hoje, literalmente vai ajudá-los a transformar a vida de vocês. Então, pensa, aquilo que, quando a gente está diante de algo bom, a gente não quer que muitas pessoas vejam e ouçam aquilo. Às vezes eu estou numa palestra, quando a gente está numa palestra, gente, quando a gente está na igreja, quando a gente está numa missa, e o padre faz uma homilia assim, maravilhosa. O que a gente faz? A gente pensa assim, ai, se tal fulano tivesse aqui. Não é assim que a gente pensa? Se tal fulano tivesse aqui. Mas você está aqui agora. Pega caneta e papel, anota tudo e vamos começar o nosso encontro de hoje. E tudo que eu vou falar aqui pode transformar a sua vida. Quando a gente é pequenininho, nós temos uns 6, uns 7 anos de idade, o que ocorre, gente?
nós temos a percepção e a consciência da morte. Ali, a gente tem a consciência que a gente pode perder o papai e a mamãe, né? Eu lembro que quando eu era criança, e eu falei isso no nosso encontro de hoje, e vocês já vão perceber por que eu comecei por aí, para explicar algo que vai acontecer depois. Quando eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, eu lembro que eu ia no quarto do meu pai e da minha mãe para ver se eles estavam vivos. Então, qualquer movimento de respiração acalmava o meu coração. Então, desta consciência, e daí a gente vai crescendo com isso, né? Nasce a necessidade do relacionamento. Por quê, gente? Eu vou explicar para vocês. Porque quando a gente é pequenininho, a gente tem a ideia que a gente tem o papai e a mamãe o tempo todo cuidando da gente, né? Só que de repente a gente tem a consciência aos 6, 7 anos que as pessoas morrem, que a gente perde as pessoas que a gente ama e que de repente nós nos sentimos sozinhos, e ali nasce a preocupação de não ficar só, a preocupação de ter alguém do seu lado. Então ali nasce a necessidade da relação. Daí você vai crescendo e quando você tem 15, 16, 17, 18 anos, você tem a necessidade de ter alguém. Então a relação nasce da necessidade de anestesiar a sensação de solidão. Ninguém nasceu para ficar só. Todos nós nascemos para ter alguém ao nosso lado. Só que nós só atraímos relacionamentos de acordo com aquilo que nós vibramos aqui dentro, né? Então, assim, aquilo que você atrai para a tua vida, Deus só nos dá aquilo que nós sabemos lidar. Às vezes você busca um relacionamento, ou você está num relacionamento que não tá legal, é que tem alguma coisa aí que você ainda precisa aprender. Quando você aprende, há essa virada de chave. Então, quando eu coloquei no tema lá da mentoria, encontre o seu verdadeiro amor, o grande amor da sua vida, uma pessoa comentou assim: mas eu não posso ficar sozinho se eu quiser? Sim, você pode ficar sozinho, até porque o grande amor da sua vida, primeiramente, é você. Então você é a sua melhor companhia e precisa ser a sua melhor companhia. Tenta sair de casa sem você para ver se você consegue. Você não consegue, você terá que tomar banho com você todos os dias, tomar café da manhã com você todos os dias. Então, se você não for a sua melhor companhia, você nunca estará pronto para o outro. E conforme tudo aquilo que você viveu na sua vida, as suas experiências, tudo que você viveu na sua infância, isso são as lentes pelas quais você vê o mundo. Então, se você foi abusado sexualmente na infância, na adolescência, então tudo aquilo que você viveu reflete na maneira que você vê o mundo e que você julga. Então nós saímos de casa todos os dias em busca de nós mesmos, em busca de pessoas parecidas conosco. E quando a gente encontra alguém que é parecido com a gente gosta daquela pessoa. Quando a gente encontra alguém que é muito diferente da gente, nós repelimos, nós não gostamos daquela pessoa. Então, quando a gente ama alguém, quando a gente encontra alguém e nós nos apaixonamos por essa pessoa, no momento da paixão, a gente está vendo a luz daquela pessoa. A gente está vendo somente as coisas boas daquela pessoa. A paixão, ela dura aproximadamente 24 meses. Vocês sabiam disso? Porque a natureza entende que em 24 meses a mulher pode engravidar.
Depois que a paixão se vai, que a paixão é uma demência temporária, nós começamos a desenvolver o amor ou o pavor. Por quê? Porque quando a paixão vai embora, você começa a ver os defeitos do outro. Se mesmo vendo os defeitos daquele outro, você não consegue viver sem aquela pessoa, daí sim você está preparado ou preparada para ir para o próximo estágio. E lá no início da nossa civilização, nós chamávamos o relacionamento, a gente chamava de estado de natureza. Estado de natureza. Os relacionamentos, eles eram através da endogamia, bem lá no início da civilização. Então as pessoas se relacionavam entre si e até com consanguíneos. Daí o que aconteceu, gente? As crianças, as mulheres se relacionavam com todos os homens e as crianças, elas nasciam com defeitos, com muitos problemas. Por quê? Porque havia relações sexuais com consanguíneos, onde, de certa maneira, teve algumas pessoas que se relacionaram. Então, assim, gente, não sabia-se quem era o pai lá no início da civilização. Por quê? Porque as mulheres, elas saíam com todos os homens da tribo. Não sabia-se quem era o pai. Então, a sociedade, ela era mais matriarca. Então, tinha-se muitos filhos, os filhos nasciam com defeitos, e porque as relações eram de pessoas com o mesmo sangue. Um certo momento começou-se a ver a paixão, e a paixão, ela é exclusivista. O homem se apaixonou por uma das mulheres e quis que essa mulher fosse só sua. Daí que nasce o relacionamento monogâmico, onde a mulher e o homem, eles ficam juntos e constroem uma família. Daí dá o nascimento da família. Então, no início, gente, as coisas, eles nem sabiam que era assim, não existia nome para isso. Essas coisas sempre existiram e os nomes foram dados depois. Então, para que purificasse uma geração, a família foi instituída e os filhos começaram a nascer, né, a surgir de forma mais pura, sem defeitos, porque houve a endogamia, onde as relações eram com pessoas de fora, não eram consanguíneas. Daí houve a purificação da família, onde as crianças começaram a não nascer mais com defeitos. Daí que nasce a família. Então, o relacionamento monogâmico, ele nasceu através da paixão, da necessidade de ter uma pessoa só para ele ou para ela. Porque antes as mulheres, elas saíam com todos os homens da tribo. E depois isso foi afunilando até que chegou num tempo para formar a civilização, onde o homem escolhia uma mulher e a mulher este homem, e eles formavam uma família para purificação da geração, para que as crianças nascessem perfeitas. Olha que interessante isso, gente. Então, assim, o relacionamento, ele nasce da necessidade de não estarmos sós. E Platão já dizia que a gente procura alguém que vá preencher, né, o vazio existencial que temos aqui dentro. Essa é uma ideia platônica. Já Aristóteles dizia que amor era quando nós reconhecemos, né, aquilo que temos. Platão não. Ele dizia que só amamos aquilo que não temos. Então nós só desejamos aquilo que não temos. E quem está certo e quem está errado, né, gente? Quando a gente deseja uma coisa que a gente não tem, a gente deseja muito uma mulher, deseja muito uma bolsa, de repente ela tem aquela bolsa, ela não dá
o valor que ela dava antes de tê-la. Não é assim, gente? Não é assim que as coisas são? Então, o relacionamento nasce da necessidade de termos alguém no nosso lado para que a gente não se sinta só. A pergunta que você deve fazer é o quanto esse relacionamento agregou na sua vida, né? Porque tem pessoas que despertam o melhor de nós e tem pessoas que despertam o pior que existe dentro de nós. Então, quando a gente ama alguém, a gente ama aquilo que esse outro movimenta dentro de nós, né? Pensa, o que te fez se apaixonar pela pessoa que você está hoje? O que te fez apaixonar por essa pessoa? O que esse outro tem que movimenta dentro de você? E quando a gente separa, quando a gente termina um relacionamento, ou quando a gente perde alguém que a gente ama, quando há o luto da morte, a gente perde aquilo que esse outro movimentava dentro de nós. Não é interessante? Então, quando a gente ama o outro dentro de uma relação, a gente está amando aquilo que o outro está despertando de bom aqui dentro. Daí, de repente, esse outro fala uma coisa que desperta raiva em você. Daí você deixa de gostar desse outro naquele momento. Como é isso na vida de vocês, gente? Como é isso na vida de vocês? Tem alguma pergunta aqui? Vamos ver. Isso aconteceu comigo. O que aconteceu com você, Sueli? Meu marido é teimoso e sempre quer estar com a razão. Gente, tem uma frase que diz assim, né? Eu prefiro ter paz do que estar com a razão. Então, os maiores conflitos que ocorrem dentro do relacionamento é por falta de diálogo e por a gente querer ter a razão o tempo todo, né? Então, diante das perguntas que nós fizemos hoje, para começar esse nosso encontro, ali onde eu fiz o Rios falando por que a gente ama alguém, por que a gente deixa de amar, por que nós atraímos pessoas que nos traem. Vamos começar por aí? Juliana, aconteceu comigo, ele despertava o pior de mim. Mas Juliana, sempre foi assim desde o começo? Ele sempre despertou o pior de você? Como que foi? Me conta. Sempre foi assim desde que você conheceu? Ou enquanto estavam apaixonados você não via isso? Gente, a paixão, não tem aquela frase que diz que a paixão é cega? A paixão é uma demência temporária. Quando estamos apaixonados, a gente só vê no outro aquilo que a gente quer ver. No começo, não. Juliana, não é que no começo, não. É que assim, ó, no começo você deveria estar apaixonada. E quando estamos apaixonados, você não consegue ver isso no outro. Tudo que o outro faz, tudo que o outro fala é muito bonitinho, é muito agradável. Depois que você não está mais apaixonada, o que acontece? Você começa a ver as coisas com a razão. Pode ser, nesse caso, Juliana, ele começou a querer controlar tudo. Pode ser, nesse caso, que ele tem comportamento narcisista, né? E ele, no início, ele vem com a conotação de cuidado, de amor, e de repente isso se transforma numa obsessão, né? Mas o outro só nos faz aquilo que nós permitimos que ele nos faça. Então, quando ele está querendo controlar tudo, né, a gente precisa se perguntar o quanto eu tenho certeza daquilo que eu quero ou não quero na minha vida. Porque quando a gente não sabe o valor que a gente tem,
A gente aceita qualquer coisa, qualquer migalha de amor. Então a gente precisa ter bem claro qual a pessoa que nós queremos que esteja ao nosso lado, quais os valores que essa pessoa tem que ter. Senão, de repente, a gente está tão carente que acaba atraindo uma pessoa que é doente também, que tem um traço patológico, e você não percebe isso por estar carente, por querer tanto encontrar alguém, e daí você conhece essa pessoa, você se entrega completamente, você está apaixonada, apaixonado, e quando você vê, você burla a lei do ritmo. Gente, a lei do ritmo é uma lei extremamente importante. Tudo na vida tem o seu tempo. O sol tem um tempo para nascer e para se pôr. Quando você burla a lei do ritmo, você antecipa as coisas, né? Você antecipa as coisas e você não dá o devido tempo. Será que essa pessoa que está aí, que você está conversando, tem os atributos para estar do seu lado? E a gente precisa entender, Marlene, né? Eu sempre quero ser dona da razão. Marlene, quando a gente quer ser dona da razão, né, e depois você se sente muito mal, é porque a gente ainda, me desculpa falar, mas a gente precisa falar o que precisa ser dito. Quando eu preciso provar que eu estou certa o tempo todo, é porque eu ainda não tenho certeza dos valores que eu tenho aqui dentro. Quando eu tenho a necessidade de ter sempre razão, de ter sempre a voz, significa que eu mesmo não confio em mim mesma e eu preciso ficar provando todo o tempo que eu tenho razão, inculcando nos outros as minhas verdades, porque nem eu mesmo acredito nas minhas verdades. Então, assim, gente, todo relacionamento, ele reflete, o relacionamento é o plural. Todo relacionamento que é o plural reflete o singular. Eu preciso estar bem comigo mesma para que eu possa estar bem com o outro. É como eu lido comigo que vai refletir no outro. Se eu sou cheia de traumas, cheia de medos, ou se eu fico comparando, eu tive um relacionamento que não foi legal, e eu fico comparando, né, os relacionamentos, cada pessoa é única. Então, se você está traumatizada num primeiro relacionamento que você teve, por exemplo, onde você foi traída, onde você foi traído, você não está pronto para um novo relacionamento. Porque para que eu possa beber um copo de água cheio, né, ele precisa estar vazio e eu preciso encher esse copo depois. Então, primeiro a gente limpa tudo que tem aqui dentro. Então, se você tem traumas aí de relacionamentos passados, né? Se você tem mágoa aí dentro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar tudo isso daí. E você precisa começar iniciando um relacionamento sério com você. Porque enquanto você ficar colocando a sua felicidade num relacionamento, você sempre estará vulnerável. Quando você for a sua melhor companhia, você está pronto para o outro. Você se convidaria para jantar, Marlene? Cris, você se convidaria para jantar? Juliana, Rose, ele diz que me ama demais, por isso me controla por cuidado. E você acredita nisso? Me controla por cuidado. O que você pensa disso, Rose? O que você pensa disso? Ele diz que me ama muito e me controla por cuidado. O quanto isso é real? Então, assim, quando as coisas estão assim, é porque as coisas não foram esclarecidas desde o início, né? Tudo precisa ser falado.
Então assim, amor, onde tu tá? Manda foto pra provar que tu tá aí. Ele não vai falar pra provar que você está aí, ele só vai falar assim, manda foto, quero ver você. Mas na verdade é pra saber onde você está realmente, ou vice-versa, ou ela, né? Então naquele momento você precisa se posicionar. Você tá pedindo a foto, você quer que eu prove onde eu estou. Uma relação, ela é baseada na confiança. Se eu falo que eu estou num lugar e você não acredita, isso não serve para mim. Então nós precisamos nos posicionar. É difícil se posicionar, né, gente? E por que a gente não se posiciona? Por medo de perder o outro, e por medo do julgamento do outro, e por nós nos sentirmos tão carentes que a gente não consegue falar o que precisa ser dito. Então, quando você conhece alguém e você está o tempo todo disponível para essa pessoa, lá no início, quando você conhece essa pessoa, tu imagina que você, vou dar um exemplo, você conhece uma pessoa, Rose, e você conhece um homem, por exemplo, você mal conheceu essa pessoa e você faz de tudo por essa pessoa. Você faz um jantar especial, você dá tudo de si para essa pessoa. À noite essa pessoa te liga e você fica horas no telefone, 3, 4 horas, como se você não tivesse mais nada no mundo importante para fazer. Como se aquela pessoa fosse o centro das atenções na sua vida. Gente, nós temos a psique masculina e a psique feminina. Mesmo nas relações homoafetivas, sempre vai ter uma psique masculina e uma psique feminina, mesmo nas relações do mesmo gênero sexual, tá? Então o homem, a gente precisa lembrar que o homem, a ancestralidade deste homem, ele é o caçador. A mulher ficava na caverna escolhendo as sementinhas e esse homem ia caçar. Então esse homem, ele precisa, a mulher precisa ser para esse homem um desafio, de certa forma um desafio. Então quando essa mulher mal conhece esse homem, porque é confiança, gente, ela é conquistada aos poucos. Você não nasceu grudado com essa pessoa ou grudada, só o tempo vai trazendo confiança. Daí você mal conheceu essa pessoa, você já faz um jantar, você já leva para tua casa, você tá o tempo todo disponível, como se não houvesse nada mais importante na vida. Lá no inconsciente, este homem vai pensar assim: uau, eu sou a coisa mais importante que existe na vida desta mulher. E quando ele tem essa certeza que ele é a coisa mais importante na vida desta mulher, a vontade dele de conquistá-la, a vontade diminui, baixa o desejo deste homem e ele deixa de valorizar essa mulher o quanto ela era ainda um desafio para ele. Olha o quanto isso é importante. Então, você não pode burlar a lei do ritmo. Você é uma mulher especial, você é um homem especial. Oi, Simone. Você tem que pensar o quê? O quanto essa pessoa tem os atributos e os valores para estar ao seu lado. Então, pega um caderno aqui, ó, e escreve, tá? Depois você pode fazer isso. O que é importante para uma pessoa estar ao seu lado? Quais são os valores que essa pessoa precisa ter, né? Valores família, é importante que essa pessoa tenha o valor família para você. Um homem, por exemplo, que respeite sua mãe, o seu pai, que vá visitá-los, ou que nem lembre que eles existam. A gente tem que entender que o jeito que a gente trata o pai e a mãe, né, o jeito que um homem trata a sua mãe,
ele vai tratar a sua esposa. Então, quando a gente visita a família deste homem, a gente já observa como ele trata a mãe dele. O jeito que ele trata a mãe dele, ele vai tratar você. Então, todas essas coisas só o tempo nos mostra. Então, essa coisa de você ir com muita sede ao pote, você acaba se afogando, literalmente. Tem uma pessoa que fez uma pergunta: minha família vê tudo de errado nele e eu não enxergo. A Rose. Ô Rose, quando nós não enxergamos algo onde todo mundo enxerga menos você, significa que você está tendo algum ganho secundário em não enxergar. Na verdade, você sabe isso porque todo mundo vê menos você, entre aspas. Então, tu tá tendo algum ganho secundário em permanecer nessa relação. Então, mulheres permanecem em relações que são tóxicas, abusivas, de codependência, porque ali existe algum ganho secundário. Então, primeiro é você com você, né? Sou realizada na minha vida profissionalmente, eu faço aquilo que eu amo, sou a melhor companhia quando eu estou sozinha, né? De que jeito que eu sou feliz sozinha? Se você é feliz sozinha, você será uma excelente companhia para o outro, porque você vai estar bem consigo mesmo. Pessoas felizes não incomodam, pessoas felizes são pessoas agradáveis. Então, para a gente começar um relacionamento, primeiro a gente precisa se curar de nós mesmas. Quem que precisa se curar aqui? Quem precisa se curar aqui? De alguma coisa, de alguma mágoa. Você precisa se curar de algo? Porque enquanto você tiver 1000 coisas para curar aí dentro, né, você vai estar respingando isso na relação. Então, Janaína, a gente tem que começar por aí. Primeiro, Ivete, a gente tem que começar agradecendo. Juliana, agradecendo todos os relacionamentos que você viveu na sua vida. Se você teve 2, 3, 4 relacionamentos, cada relacionamento que você viveu, Rose, Adri, cada relacionamento que você viveu, Verinha, te ensinou a ser quem você é. Então, Rose, se você não consegue ficar sozinha, tem alguma coisa errada aí dentro que a gente precisa curar, ressignificar e tratar. Porque a gente só consegue encontrar o verdadeiro amor da nossa vida quando nós verdadeiramente nos encontramos. E como eu sei quem eu sou? A gente inicia pelo autoconhecimento. A gente pega um caderno e de um lado a gente anota tudo aquilo que nos irrita no mundo e nas pessoas, e do outro lado tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente gosta no mundo e nas pessoas. E aí a gente vai trabalhando, por que tal coisa me irrita? O que isso ancora aqui dentro de mim? E daí você traz para a sua vida, né? Adri, me acostumei a ficar sozinha. Adri, isso é importante que você falou, só que isso é uma defesa que a tua mente acaba utilizando pelo fato de você às vezes não estar com alguém, sabe? Eu sei que você se acostumou a ficar sozinha, mas lá no fundo, Adri, bem no fundo, todo mundo quer ter alguém. Todo mundo quer ter alguém para compartilhar as suas dores e as suas alegrias. Quantas vezes, gente, eu não tô legal e o Danilo fala uma palavrinha para mim, isso me anima, me enche de alegria e vice-versa.
porque um desperta no outro coisas que precisam ser transformadas. Então, Adri, é bom conhecer alguém, estar com alguém e ter uma companhia. Mas a gente precisa começar por nós mesmos. Então, muitas vezes a gente está aí tão carente, sabe, de amor, de carinho, que a primeira pessoa que diz que nos ama, nós nos entregamos literalmente. E anota essa frase aí, gente. Essa frase vai transformar a sua forma de ver o relacionamento. Nós só somos traídos. Quem que já foi traída aqui numa relação? Quem que já foi traído ou traída numa relação? Escreve aqui, eu. Ninguém, gente, foi traído? Então, assim, gente, nós só somos traídos quando nós nos traímos. Quando nós fazemos coisas que nós não gostamos. Quando nós deixamos de ser quem somos para agradar o outro. Lógico que uma relação é uma adaptação, né? Todo sim que você dá para o outro representa um não para você. Você renuncia. Quando você se casa, quando você namora, você renuncia o teu ser solteiro ou solteira para dar sim ao relacionamento, ao casamento, ao namoro. Então, mas tem coisas que você faz e que você aceita desde o início porque você é insegura, você é inseguro e daí você diz sim para todas as coisas. Quando você diz sim para todas as coisas, quando você diz sim para uma coisa e esse sim representa um não para você, uma partezinha de você aqui dentro morre. Lembre-se, toda vez que você diz sim para alguém e esse sim representa um não para você, uma partezinha de você aqui dentro morre. E se você, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não? Isso é bíblico. O teu não precisa ser tão importante quanto o teu sim. E quando você diz sim para tudo, quando você fica engolindo sapos o tempo todo, vocês sabiam que sapos engordam? Ou quando você fica levando uma relação com a barriga, sim, a barriga aumenta. Rose, tem como mudar? Desde que o outro esteja disposto a mudar. Então isso precisa ser conversado. Eu não sei o nome do teu parceiro, do teu amor, né? Mas amor, todo esse excesso de cuidado que você tem comigo, né? Você não pode chegar, Rose, para esse seu namorado, para esse seu marido e dizer a ele assim: você é um controlador, você é um narcisista, você é isso. Nós não podemos apontar. Existe uma forma que a gente usa na CNV, que é na comunicação não violenta, que quando você precisa falar algo para o seu parceiro, que é algo onde para causar uma... Gente, que estranho, meu vídeo foi pausado porque a TIM precisa de uma aprovação. Que estranho isso. Daí abri um navegador. Todos estão me vendo? O vídeo foi pausado para vocês também ou não? É que aqui fechou a tela e abriu uma tela da TIM dizendo que eu tinha que autorizar, debitar R$ 39,90 para continuar o vídeo. Eu achei estranho. Gente, vocês estão me vendo? Tá ok? Então, assim, quando você precisa falar alguma coisa para alguém, você não pode apontar o defeito do que você está vendo. Você precisa dizer o quanto você se sente. Então, no teu caso, Rose, você precisa falar assim:
Meu amor, sei lá, eu não sei o nome do seu parceiro, né? Amor, toda vez que tu faz tal coisa, daí você traz um exemplo, tá? Toda vez que você traz tal coisa, toda vez que você faz tal coisa, eu me sinto muito sufocada. Quando escolhemos estar com alguém, né, nós renunciamos todas as outras pessoas. Eu escolhi estar com você. Então isso basta, eu não preciso o tempo todo ter que ficar provando. Quando há essa necessidade em você, é porque existe algo aí dentro que precisa ser transformado e ressignificado. Então, para que a nossa relação continue e seja cada vez melhor, é importante que você procure ajuda de um profissional terapeuta. Porque dessa forma, eu estou me sentindo sufocada. Porque eu te amo e eu escolhi estar com você. Então isso para mim é suficiente, mas parece que para você não é. Como que é isso para você? Então você precisa conversar, dialogar com esse outro e falar para ele como você se sente quando ele tem esses comportamentos de controle. Se for assim que você se sente sufocada, Rose? Quando ele quer controlar todas as coisas? Eu atendi uma pessoa no consultório que o marido não deixa ela trabalhar, não deixa ela ir para academia, não deixa ela fazer nada. Isso é um cárcere privado. Ele não deixa ela fazer nada. Vocês acham isso uma relação saudável? Isso é como engessar uma pessoa. Isso é crime. Não pode acontecer. E vice-versa, tá, gente? Não é só o marido. Acontece casos onde a mulher provoca isso na relação também. Então, todos esses emaranhados de relacionamento iniciam com você mesmo. Ele foi com ela fazer a unha, gente. Mas sempre vem com a frase, eu vou para cuidar de você. Quando a pessoa não dá a mínima para você. Você é um homem, né? Wagner, é isso? O Wagner, é Wagner? Personal Wagner Cota. A mulher que não dá a mínima, é isso, Wagner? Só confirma. Então, Wagner, se a pessoa não dá a mínima pra você, depende. É no início do relacionamento, vocês estão casados, eu preciso de mais dados aqui. Vocês estão namorando, você acabou de conhecer a pessoa, como que tá sendo isso, né? Se você está tempo com a pessoa, tá? E a pessoa não tá te dando a mínima, é sinal que ela, de forma alguma, que ela não está te colocando como prioridade na vida dela. E tem uma coisa também, né? Quando a gente tá namorando, a gente quer casar para ter segurança, tá, Wagner? A gente quer casar para ter segurança. O casamento, ele dá segurança. Só que ao mesmo tempo que ele dá a segurança, ele rouba o desafio. Se a tua mulher tiver a psique masculina, que ela necessita de um desafio para sentir desejo por alguém, você precisa representar para ela um desafio, tá? Daí a gente vai analisar cada psique. Uma psique masculina, num corpo de mulher, é uma mulher que precisa de um homem que seja um desafio para ela. Então, se você é aquele homem, Wagner, que o tempo todo tá dando explicação, amor, eu tô saindo de casa, amor, eu tô indo pra academia, amor, eu tô no mercado, amor isso, amor aquilo, ela tá muito segura do relacionamento, ela vai perder o interesse, tá? Então, tudo que traz muita segurança diminui o interesse, tá, Wagner? Daí teria que fazer uma modulação da relação, tá? Seria interessante fazer um DNA de casal para ver qual a psique predominante, para a gente conseguir modular essa relação, para você ser para ela algo que instigue. Você precisa instigá-la de alguma forma, tá? Ou você tá sendo bonzinho demais,
né? Então tudo na vida é um equilíbrio, gente. Não é que você tem que ser ruim, não é que você tem que esconder as coisas, mas tudo precisa ter um equilíbrio, tá, Wagner? Mas eu vi pelo teu DNA aqui, porque pelo nome, gente, cada letra equivale a um comportamento, tá? Wagner, você tem excesso de bondade, excesso de sinceridade, espiritualidade. Então você é alguém, você tem uma certa carência, um pouquinho demais, tá? Então você precisa trabalhar a relação consigo, tá, Wagner? Contigo mesmo. Saber o valor que você tem. O outro, gente, só nos dá valor se nós nos valorizarmos. Se eu não me valorizar e não saber o valor que eu tenho, o meu namorado não vai ver esse valor. Porque o outro só vê na gente aquilo que a gente vê. Se eu me achar feia, se eu me achar não merecedora, se eu não ter uma boa relação comigo, esse outro também não vai ver isso em mim. Aquilo que eu vejo em mim, o outro também vê, tá? Então, primeiro, Wagner, é você com você mesmo. Seria interessante marcar uma terapia, fazer um DNA, tá? Eu vou abrir uma mentoria, gente, só para homens, tá? Homens de psique feminina. Ele diz que eu deixo ele em terceiro lugar. Rose, o seu marido deve ser extremamente carente, ele precisa de afirmação o tempo todo, provar que ele é amado, provar que ele é querido, provar que ele é benquisto. Isso tudo desgasta muito a relação, porque desprende uma energia muito grande da sua parte de ficar provando o tempo todo. Esse seu marido precisa ser curado, tá? Precisa curar o menino interior, que deve não ter se sentido amado pelos pais, daí ele busca uma mulher que represente para ele a mãe e que precise o tempo todo cuidar dele, dizer que ama, que ele é importante, que ele é necessário. Só que isso desgasta ao longo do tempo. Sim, Wagner, eu já vi que você faz tudo por ela, porque você tem ali as duas letras T, o T representa bondade, o T representa excesso de cuidado, de bondade. Então isso pode parecer para ela um cuidado excessivo. Então nós tínhamos que remodular o teu comportamento, tá? Para que essa mulher saiba o valor que você tem, tá bom? Gente, vocês viram como é a relação? A relação é como... Sabe quando você liga um rádio? E esse rádio você ouve os ruídos, né? É porque ainda você não sintonizou a estação. O relacionamento é como sintonizar uma estação. E o relacionamento saudável é como uma música, é uma sintonia. Então, se não te traz paz, não é interessante que você fique. Então, uma relação precisa te trazer paz. Precisa trazer paz ao teu coração, né? E é importante que você inicie por você mesmo. Quando você se olha no espelho, a Angie vai participar da nossa live do luto na segunda-feira que vem, né? Onde ontem nós entramos aqui e falamos sobre o luto, e na próxima segunda nós vamos falar como sair do luto, na segunda-feira, 8 horas. Então, a gente inicia esse relacionamento conosco. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Aquilo que você pensa de você é muito distante daquilo que você é. Quando remodelamos nosso comportamento para o outro, não seria de ser eu mesmo para agradar alguém? Sim, com certeza. Quando estamos apaixonados, Gabriel, a gente acaba tendo respostas ou comportamentos que não são próprios da gente, mas é aquilo que a gente acha interessante falar ou fazer para que o outro nos aprove e nos aceite. Então a gente ouve músicas às vezes que a gente não gosta, ou come coisas que a gente não gosta. Eu odeio pizza, por exemplo. Eu vou lá, aceito comer uma pizza porque eu penso que se eu não for, esse outro não vai me aprovar ou vai deixar de gostar de mim, né?
No caso do que eu falei pro Wagner, né, que a gente precisa fazer uma modulação do comportamento dele, é aproximar ele da essência dele, aquilo que ele é, né? Para que ele seja fiel a ele mesmo. Quando nós não somos fiéis a nós mesmos, nós estamos provocando a infidelidade na relação. Então, se você não é fiel a você mesmo, se você faz coisas que você não gosta para agradar, né? Eu já atendi casais que o homem propôs para a mulher que ele gostaria de ter relação sexual com ela e outra mulher. Isso era algo que não dialogava com os valores daquela mulher. E essa mulher acaba aceitando essa proposta do homem para não perdê-lo. Só que aquilo fez tão mal para ela que ela se sentiu culpada para sempre. Então você precisa ser fiel a você. Se você não gosta daquilo verdadeiramente, você não precisa aceitar por carência ou por medo de perder uma relação. Porque se você ser fiel a você, você vai encontrar alguém que dialogue com os valores que você tem. Mas você precisa ser fiel a si e aos seus valores. Não ficar aceitando qualquer coisa para agradar o outro. Isso não se faz. Isso é uma imprudência tamanha que vai abrindo emaranhado na sua vida e depois, gente, isso não tem mais fim. Se você gosta, tá tudo certo, tá tudo bem, você tá sendo fiel a você. Mas se você não gosta, por que você vai fazer? Me diga. Por medo de perder a relação? Acho que o Gabriel entendeu agora. É isso que eu quis dizer para ele, Gabriel. Gente, então na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, nós vamos dar continuidade aqui às nossas 4 aulas sobre relacionamento. Gente, tem alguma pergunta aqui? Como que tá sendo para vocês, né? No caso dos homens, tá? Que tem psique feminina. Tem muitos homens aqui na live? Quantos homens tem aqui? Fala eu. Um homem com psique feminina é aquele homem muito bonzinho, tá? Aquele homem que faz de tudo pra mulher, né? O Danilo tem a psique bem modulada, amor. Masculina e feminina, bem assim equilibrada, né? Então, assim, o homem que tem a psique feminina é aquele homem que é bonzinho e ele acaba fazendo de tudo para essa mulher, né? E essa mulher, se ela tem a psique muito masculina, lembra que o masculino é o caçador, aquele que precisa de desafios? O que acontece? Esse homem deixa de ser um desafio para essa mulher, né? Então a gente precisa desse equilíbrio. E como que a gente faz isso? Gente, 27 segundos restantes vai acabar o nosso encontro. O Instagram corta quando dá 1 hora. Terça-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos juntos aqui